confiança em Deus é muito mais do que acreditar no Senhor. A confiança significa você entregar a Deus aquilo que está te preocupando, angustiando, trazendo tristeza, entendendo que Ele se preocupa e cuidará de você. Como é que está o grau e a intensidade da confiança em Deus na sua vida, na sua caminhada? É sobre isso que queremos falar no dia de hoje. Hoje o assunto, confiança inabalável. O texto que eu quero refletir com você está lá nos Salmos 125, o verso 1, que diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Aqui a primeira coisa que eu destaco nesse versículo é a segurança que o salmista tem em fazer essa metáfora, essa comparação dele mesmo com o próprio monte de Sião. Esse monte, ele tem um quê de algo imenso. Todo monte ele está sempre aparente às pessoas. Quem passa enxerga o monte porque ele é alto, ele é imenso, ele está sendo focado em uma terra, ele está ali firme, tem a ver com firmeza, com segurança. E quando ele faz essa comparação é que quem confia no Senhor será comparado com esse monte, tanto na firmeza como na aparência. Todo mundo, quando olha para alguém que está firme e confiando em Deus, enxerga a grandeza de Deus nela mesma. Não a força dos seus braços, não a altura que tem, mas o poder de Deus que se manifesta sobre aqueles que confiam. Eu trago aqui também uma outra questão sobre esse monte de Sião que estava localizado lá em Jerusalém. Ele tem pelo menos 3 aspectos espirituais que ele faz essa referência sobre esse monte, que é comparado a cada um de nós. A primeira referência está no símbolo da presença de Deus. O monte de Sião era o símbolo que Deus estava naquele lugar, que Deus estava falando com o seu povo, estava tendo comunicação e relacionamento com o seu povo. Por isso que quando comparado ao monte de Sião, você precisa estar nessa conexão, nessa realidade de presença, a presença de Deus estando ali tão profundamente na sua vida, o relacionamento sendo algo profundo na sua vida. Mostra também a questão do governo de Deus, o governo do Senhor sobre a vida daqueles que estão diante desse monte de Sião. Deus trazendo ali seus princípios, seus valores, suas diretrizes para o povo, de forma que aquelas pessoas que subiam a esse monte voltavam impactadas pelo poder do Espírito Santo. Presença, governo e, sobretudo, uma aliança. Deus ali faz uma aliança com o povo, faz ali uma ligação, um elo de participação com o povo com Deus e Deus com o povo. Um pacto, de fato, entre Deus e a humanidade. Assim deve ser a nossa vida comparada com esse monte de Sião. Será que eu tenho vivido com propósito, com pactos com o Senhor, com uma aliança viva, inalterável com o nosso Deus? É sobre isso que queremos falar e sobre isso que queremos focar neste dia. Deus quer ter uma presença ativa na sua vida, porque Ele quer liderar, quer governar você, como assim representava ali o governo de Deus sobre aquele monte, sobre aquele lugar. E sobretudo, Deus quer trazer sobre você, sobre cada um de nós, um pacto, uma aliança inquebrável por meio de Jesus, o nosso Senhor. Outra coisa que destaco aqui é que o salmista ele traz à tona que aquele que confia no Senhor deposita sua vida, decisão, mas também seus sentimentos nas mãos do Senhor. O que você tem depositado na mão de Deus, que não faz parte agora da sua decisão, a decisão é dele. Os sentimentos que você vive não é os seus próprios sentimentos, mas é os sentimentos da cruz, os sentimentos do próprio Cristo sobre você. Os seus sentimentos estão aperfeiçoados, estão submetidos aos sentimentos de Jesus lá na cruz. Isso torna você inabalável, como um monte se tornou e é, na verdade. Algo inabalável significa que é constante, é contínuo naquilo que se faz.
Isso não quer dizer que você, sendo inabalável, que você não vai passar por lutas, provações, uma ventania sobre você. Quer dizer que diante de todas as circunstâncias, você permanece firme como um monte, que não vai se abalar por qualquer coisa, mas você vai estar grato e grata ao Senhor por tantas coisas que Deus tem feito em sua vida. Esses são aqueles que vivem de forma firme. E outra coisa também que trago aqui é que a firmeza da alma está na firmeza de Deus. Minha alma está tão firme quanto eu estou firme no próprio Deus. Se você entender esse preceito, você vai entender também que a minha firmeza não depende das circunstâncias externas, mas do Todo-Poderoso em nossa vida. Destaco que confiar em Deus também é uma postura de sujeição, onde aponta para a nossa fé, a nossa perspectiva em Deus e o nosso conhecimento que temos a respeito de Deus. O fato é que quanto mais você conhece a Deus, você vai ter mais confiança nele, porque você vai saber que ele é bom, poderoso e eterno o tempo todo. Logo, você e eu, nós precisamos viver sob a expectativa da resiliência no Senhor, a paz, a saúde física e emocional. Ela vai trazer sobre você uma certa instabilidade, porque a saúde física e emocional às vezes vão querer conectar com as coisas que estão em sua volta. Mas você, pela firmeza que tem em Jesus, pela certeza que você tem na fé em Cristo, você vai permanecer inabalável, porque Deus é que vai controlar suas emoções. Por isso, não se mova pelas circunstâncias, mas se mova pelo propósito no próprio Deus. Quero finalizar esse devocional trazendo 3 lições que sejam práticas para nós. A primeira lição: firmeza vem da confiança em Deus. Não há desconexão entre firmeza e confiança. A confiança anda junto da firmeza. Se por acaso você não está tão firme no Senhor, firme na confiança em Deus, é porque de fato faltou fé, faltou interesse, faltou relacionamento com o Pai, e o Senhor te chama para algo mais próximo com Ele. A palavra de Deus fala em Isaías 26:3: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Todos aqueles que confiam no Senhor têm os seus passos firmes no Senhor, têm o seu interesse em próprio Deus. Como diz o texto, o Senhor conservará em perfeita paz quem está firme no caminho com o próprio Senhor. E Ele vai fazer com que no seu tempo, no tempo dele, as coisas aconteçam em sua vida. Em segundo lugar, a aplicação prática é entender que a confiança precisa ser a cada dia, diariamente, de forma contínua, cultivada, aperfeiçoada em cada um de nós, para que a gente entenda que, de fato, Deus é aquele que quer ver o melhor para os seus filhos. O texto fala lá em Provérbios 3, 5, 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie nos seus próprios entendimentos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, endireitará o seu caminho, a sua trajetória. O segredo é confiar, mas não confiar de boca, mas de todo o coração e intencionalidade no Senhor. Em terceiro lugar, quem confia não teme o mal que chega em sua volta, mas está estável em Deus, entendendo que Deus está fazendo por si tudo aquilo, por você e por mim, tudo aquilo que de fato está dentro de sua vontade. Salmo 112, verso 7 diz: não temerá mais notícias, o seu coração está firme, confiante no Senhor. Você não vai temer, você não vai procurar, na verdade, uma outra questão que vá trazer angústia sobre sua vida, mas você vai saber que Deus é aquele que proporcionará o melhor para você e para o seu coração. Quero trazer um desafio para você no dia de hoje. O desafio é: identifique hoje uma área de sua vida onde você tem se sentido abalado ou instável. Tem alguma coisa na sua vida que está
abalando o seu coração, trazendo instabilidade à sua vida, você vai procurar, vai anotar isso. Escreva essa área e declare sobre ela: eu confio no Senhor e por isso estarei como o monte de Sião, firme, constante e inabalável no Senhor. Isso não vai tirar o meu sossego, não vai tirar a minha paz, porque o Senhor está comigo. E depois você vai orar entregando isso a Deus, reafirmando sua confiança no próprio Senhor e dizendo que Ele é bom o tempo todo. Hoje a palavra foi firmeza. Eu queria que você lesse de forma complementar o Salmo 91, verso 1 e 2 e Hebreus capítulo 10 e versículo 23, além do Salmo 125, 1, que fizemos a leitura inicial. Então, eu quero orar com você neste momento, agradecendo pelo dia de hoje, pedindo que Deus continue nos ajudando a entender que nele somos mais que vitoriosos. Vamos juntos? Deus amado, poderoso, eterno, Tu és aquele que sonda corações. Vem, Senhor, abençoando nossas vidas e fazendo entender que no Senhor somos mais que vitoriosos. Andamos segundo a Tua vontade, não segundo o que vemos, mas pela fé. Ó Deus, que haja em nós firmeza, constância, segurança em quem nós temos crido. Ó Pai, sobre a vida de cada um aqui presente, eu abençoo e trago, Senhor, palavras de bênçãos sobre nós, em nome de Jesus. Amém.